Olá, alma querida. Que a paz do Cristo e a luz dos Espíritos amigos envolvam teu coração neste momento de escuta profunda. Há palavras que ninguém quer ouvir. Há diagnósticos que parecem decretar o fim de tudo. E quando o médico diz, é câncer, o mundo para. Você já sentiu isso? Ouviu alguém que ama receber essa notícia? O chão se abre, o ar falta. E a pergunta mais dolorosa atravessa o peito como uma lâmina. Por quê? Por que comigo? Por que com alguém tão bom? Por que com essa pessoa tão dedicada, tão cheia de luz? A revolta vem como onda. A raiva queima por dentro. E junto com ela, uma sensação de injustiça divina que ninguém ousa confessar em voz alta. Será que Deus está castigando? Será que o universo é cruel? Será que o amor não vale nada diante da dor? Essas perguntas ecoam no silêncio da madrugada, quando ninguém está olhando e a alma sangra sozinha. A dor física é uma coisa, alma bendita. Mas a dor da alma, essa que ninguém vê, é outra. É a dor de não entender. É a dor de ver quem amas definhar. É a dor de sentir que a vida está sendo arrancada aos poucos, célula por célula, esperança por esperança. Que é sobre essa dor que Chico Xavier recebeu uma das revelações mais profundas e mais difíceis do mundo espiritual. Ele não quis publicar tudo de imediato. Não porque duvidasse, mas porque sabia que nem todos estão prontos para ouvir certas verdades. Mas hoje, alma querida, você será convidado a olhar o câncer com os olhos do Espírito, não para minimizar a dor, mas para compreendê-la. Não para apagar as lágrimas, mas para dar sentido a elas. Porque há algo que Emmanuel revelou a Chico que mudou para sempre a forma como ele via o sofrimento. Se você ou alguém que você ama está passando por isso, escreva aqui nos comentários: eu não estou só, porque não está mesmo, minha alma. Há milhões de corações atravessando esse vale escuro. Que há uma luz no fim dele que você ainda não consegue ver, mas que já existe. Eu prometo. Este vídeo não é sobre cura milagrosa, é sobre cura espiritual. E pode ser que ao final você não encontre as respostas que esperava, mas encontre as respostas de que precisa. Fique comigo até o fim, porque a nona verdade é a que Chico mais hesitou em revelar. E você vai entender por quê. Antes de começarmos, preciso que você entenda algo. Este não é um vídeo de autoajuda. Não é uma palestra motivacional cheia de frases bonitas. É uma conversa séria, profunda, entre almas que buscam entender o invisível. O Espiritismo não oferece consolo fácil, alma bendita. Ele oferece verdade. E a verdade às vezes dói antes de libertar. Você está preparado para isso? Porque o que vem nas próximas 9 verdades pode abalar tudo o que você acredita sobre dor, karma e justiça divina. Chico Xavier dedicou sua vida a transmitir mensagens do mundo espiritual. Emmanuel, seu guia, revelou a ele muitas coisas sobre o sofrimento humano, e entre elas uma das mais delicadas, o sentido espiritual do câncer. Não é um tema confortável. Não é algo que se fale em voz alta sem tremer. Mas é necessário. Sabe por quê? Porque enquanto olharmos o câncer apenas como doença do corpo, continuaremos presos ao medo e à revolta. Mas quando começamos a vê-lo como evento espiritual, como parte de um processo maior, algo dentro de nós se aquieta. Não é resignação passiva, é compreensão ativa. E a compreensão, minha alma, é o primeiro passo para a paz que ultrapassa o entendimento. Hoje você vai ouvir 9 verdades que os Espíritos revelaram a Chico sobre o câncer. Algumas vão te confortar, outras vão te desafiar. Mas todas elas foram ditas com amor. Porque o mundo espiritual não nos abandona na dor. Ele nos ampara, nos explica, nos prepara para o que está além. E te aviso, a 5ª verdade é sobre o amor. A 7ª sobre evolução acelerada. Mas a nona é a que poucos têm coragem de aceitar. Ela explica por que o câncer atinge justamente as almas mais antigas. Você vai entender isso daqui a pouco. Respire fundo e vamos começar. A primeira verdade é dura, mas necessária, alma bendita. Muitas vezes o câncer não é um castigo, é uma escolha. Uma escolha feita antes de nascer,
lá no plano espiritual, quando a alma ainda estava lúcida e livre. A resposta: almas corajosas, almas que sabem que a vida na Terra é escola e que certas lições só podem ser aprendidas através de provas profundas, através do fogo que purifica. Emmanuel explicava que há espíritos que carregam vícios antigos, vícios de aparência, de poder, de apego à matéria. E esses vícios criam raízes tão profundas, tão entrelaçadas na essência, que só uma prova intensa consegue arrancá-las. O câncer, nesse sentido, pode ser uma ferramenta de libertação. O corpo sofre, sim, mas o espírito aprende. E o que ele aprende em 2 anos de luta pode valer por 10 encarnações de conforto. Deixa eu te contar uma história que Chico relatou. Havia uma mulher chamada Helena. Ela não era má pessoa, não. Mas por 3 encarnações consecutivas, usou a beleza como arma. Seduzia para destruir, manipulava para dominar. A aparência era seu altar, sua identidade, sua prisão invisível. Nesta vida, Helena nasceu linda novamente. Aos 38 anos, surgiu o primeiro nódulo, no seio. Depois se espalhou. Rosto, pescoço, corpo. A quimioterapia levou os cabelos. A cirurgia desfigurou. E aqueles que a admiravam pela beleza fugiram como ratos de navio afundando. Ela ficou sozinha. E nessa solidão dolorosa, algo aconteceu. Pela primeira vez em séculos, Helena olhou para dentro. Não para o espelho, para dentro. E o que viu a fez chorar. Mas não de autopiedade. Chorou porque finalmente se viu. Viu quem realmente era além da pele que envelhece. Emmanuel disse a Chico: aquela mulher se libertou. O câncer não a puniu. Ele a salvou de si mesma. Não é crueldade divina, alma querida. É justiça amorosa. Porque só assim, aquela vaidade milenar seria arrancada pela raiz. Chico dizia: a prova do câncer é pesada, mas é também libertadora. Ela mostra que somos frágeis, temporários, e que o único tesouro que levamos é o amor que cultivamos. Não é maldição, é expiação. É cura profunda disfarçada de dor. E antes de passarmos para a segunda verdade, eu preciso te perguntar: você já olhou para alguém com câncer e se perguntou: o que essa pessoa fez para merecer isso? Segura esse pensamento, porque a quarta verdade vai responder essa pergunta de um jeito que vai transformar sua compreensão sobre karma. Vamos em frente? Há uma mentira que atravessa séculos, alma bendita. A morte é o fim. Mas os espíritos gritam do outro lado, com toda a força de suas consciências despertas: isso é falso. A morte não existe. O que existe é transformação. O corpo morre, mas o espírito continua e desperta, como quem acorda de um sonho confuso. Chico recebia cartas psicografadas de pessoas que haviam partido com câncer. Sabe o que muitas diziam? Mãe, eu não morri, só troquei de roupa. Filho, estou vivo, mais vivo do que nunca. Elas descreviam o alívio de não sentir mais dor, descreviam a paz de reencontrar quem amavam, descreviam a lucidez de compreender, enfim, o sentido de tudo. E muitas pediam: não chore por mim, chore por quem ainda não entendeu que a vida não acaba. O câncer, muitas vezes, é o chamado final. É a sirene que avisa: prepare-se, organize sua consciência, perdoe quem precisa ser perdoado, abrace quem precisa ser abraçado, diga as palavras que ficaram engasgadas na garganta por anos. Não é um convite para o desespero, alma querida. É um convite para a despedida consciente, para o abraço que ficou pendente, para as palavras que nunca foram ditas. O câncer dá tempo, tempo para a alma se organizar, para os laços serem fortalecidos ou cortados com amor. Deixa eu te contar sobre Roberto. Ele era empresário bem-sucedido, vivia no escritório. Os filhos mal o viam. A esposa era peça de decoração na vida dele. Até que aos 52 anos, câncer no pâncreas, 6 meses de vida. Roberto vendeu tudo, parou de trabalhar. E naqueles 6 meses, viveu mais do que nos 52 anos anteriores. Conversou com os filhos pela primeira vez de verdade. Pediu perdão à esposa. Viajou. Sorriu. Chorou. Amou. E quando partiu, não foi com medo. Foi com gratidão.
porque o câncer lhe deu o que o sucesso nunca deu: tempo consciente. E Emmanuel disse: aquele homem evoluiu mais em 6 meses do que evoluiria em 10 encarnações de conforto. A morte assusta porque não a conhecemos, alma bendita. Mas quem já atravessou o véu sabe: do outro lado, a luz. Há abraços que curam séculos, a paz que o corpo nunca conheceu. O câncer pode machucar o corpo, mas não consegue tocar a eternidade do espírito. E quando a alma se liberta, ela não chora. Ela agradece a prova, agradece a dor que ensinou, agradece o corpo que serviu de instrumento, e voa, leve, livre, finalmente em paz. Mas atenção, porque a próxima verdade vai te mostrar algo que a medicina não consegue explicar. Casos de cura que desafiam a lógica, remissões espontâneas que os médicos chamam de milagre. Mas o Espiritismo sabe que não é espontâneo, é espiritual. Prepare seu coração. Alma querida, você já ouviu falar de casos que a medicina não explica? Pacientes desenganados que despertam curados, tumores que desaparecem sem cirurgia, sem quimioterapia, sem explicação lógica. Os médicos chamam isso de remissão espontânea, mas o Espiritismo sabe: não é espontâneo, é espiritual. É a força invisível da alma reorganizando a matéria, refazendo células, reescrevendo o destino. Emmanuel dizia que o espírito tem poder sobre a matéria. Quando a alma se reforma, quando o perdão acontece de verdade, quando a fé se acende como chama interna, uma força invisível age. Uma força que a ciência não mede, mas que a vida comprova. Chico contava de um homem chamado Antônio. Câncer terminal no pulmão. Os médicos deram 6 meses, mas Antônio mudou, não apenas de hábitos, mudou por dentro, pediu perdão a quem tinha magoado, reconciliou-se com o filho que não via há anos, começou a servir, a orar, a viver com propósito. E sabe o que aconteceu, alma bendita? O tumor regrediu. Em 3 meses, já não aparecia nos exames. Os médicos chamaram de milagre. Mas Antônio sabia. Foi o espírito que se curou primeiro. E quando o espírito cura, o corpo segue. Ele viveu mais 20 anos. 20 anos de serviço, de amor, de gratidão. E quando finalmente partiu, foi em paz. Porque já tinha aprendido a lição. Já tinha pago a dívida. Já tinha se libertado. Mas atenção, isso não significa que todos serão curados fisicamente. E essa é uma verdade que dói. Há momentos em que a missão na Terra termina. E aí, mesmo com fé, mesmo com amor, mesmo com oração, o corpo não resiste. Mas isso não é fracasso, alma querida. É cumprimento. É hora de voltar para casa. É o Espírito dizendo: minha tarefa aqui está completa. E quando a alma aceita isso, a passagem é suave, quase doce, como quem adormece depois de um dia longo e bem vivido. Você conhece alguém que teve cura inexplicável? Ou conhece alguém que, mesmo sem cura física, teve cura espiritual? Pense nisso, porque a próxima verdade vai explicar a diferença entre essas duas curas. E é uma diferença que muda tudo. E antes de continuar, quero fazer uma coisa especial. Essa mensagem está alcançando almas despertas no Brasil inteiro e até fora dele. Eu quero saber, de qual cidade você está assistindo agora? Deixa aqui nos comentários sua cidade e seu estado. Vamos criar um mapa espiritual de tutores conscientes. Olha os comentários. Vê quantas pessoas da sua região também estão descobrindo essa verdade sobre os gatos. Responde alguém da sua cidade, cria conexão. Somos uma família espiritual espalhada pelo mundo, mas unidos pelo mesmo amor felino. Agora vamos continuar. Aqui está uma verdade que poucos compreendem. Alma bendita, nem sempre a cura do corpo é o objetivo. Às vezes, o propósito da encarnação não é sobreviver, mas transformar. Não é viver 100 anos, mas viver com verdade. E há almas que realizam mais em 2 anos de luta contra o câncer do que outras em 80 anos de vida confortável. Você já parou para pensar nisso? Que talvez a medida da vida não seja o tempo, mas a profundidade. A verdadeira cura pode ser interna. Pode ser o perdão que finalmente acontece. Pode ser o orgulho que se desfaz como sal na água.
pode ser o amor que desperta depois de décadas adormecido. E essas curas são eternas, alma querida. Elas acompanham o espírito além da morte. Chico via espíritos que haviam partido com câncer, e muitos deles brilhavam como estrelas no céu escuro da ignorância humana. Sabe por quê? Porque tinham usado a dor como ferramenta de crescimento. Não se revoltaram, não se fecharam. Eles amaram até o fim. Deixa eu te contar sobre Dona Teresa, câncer de mama que se espalhou. 3 anos de luta. Ela sabia que ia morrer. Os médicos tinham sido claros, mas nos últimos meses algo mudou nela. Ela começou a perdoar. Perdoou o marido que a abandonou. Perdoou a irmã com quem não falava há 20 anos. Perdoou a si mesma pelas escolhas que a atormentavam. E quando finalmente partiu, estava em paz. Uma paz que nenhum remédio poderia dar. Emanuel disse a Chico: aquela mulher não foi curada no corpo, foi curada na alma. E a cura da alma vale por 1000 encarnações. Isso é milagre espiritual, alma bendita. Isso é transformação que ultrapassa a matéria. Há milagres que acontecem sem que o corpo reaja. Milagres emocionais. Milagres de reconciliação. Milagres de transformação moral que ninguém vê, mas que Deus registra em luz. E agora respire fundo, porque a próxima verdade vai tocar em algo que muitos não querem ouvir. O câncer como mestre para toda a família. Não é só quem adoece que aprende, é quem cuida. É quem ama, é quem fica. Vamos entrar nesse território sagrado? O câncer não atinge só quem adoece, alma bendita. Ele atinge a família inteira. E isso faz parte do plano espiritual. Porque muitas vezes não é só o doente que precisa aprender. São todos. Pais que precisam perdoar filhos. Filhos que precisam valorizar pais. Irmãos que precisam se reencontrar depois de anos de silêncio. Quantas famílias brigadas se reuniram ao redor de um leito de hospital? Quantas mágoas foram dissolvidas diante da iminência da perda? Quantas palavras de amor foram finalmente ditas porque o tempo estava acabando? A doença faz a família abandonar as superficialidades. Não importa mais quem tem razão na briga antiga. Não importa mais a herança, o orgulho ferido, a disputa por atenção. Importa apenas estar junto, segurar a mão. Dizer eu te amo enquanto ainda há tempo. E o enfermo se torna o professor silencioso. Ele ensina paciência, coragem, que a vida é frágil e preciosa. Chico contava de uma família que estava destruída. Pai e filho não se falavam há 5 anos. Mãe e filha em guerra fria. Até que a mãe descobriu câncer. E naqueles 9 meses, tudo mudou. O filho voltou, chorou nos braços do pai, pediu perdão. A filha cuidou da mãe com uma dedicação que nem ela sabia que tinha. E quando a mãe partiu, a família estava unida. Unida pela dor, sim, mas unida. Emanuel disse: aquela mulher não morreu em vão. Ela foi o instrumento de Deus para reunir almas que estavam se perdendo. Esse é o poder do câncer, alma bendita. Ele obriga ao reencontro. Ele força a verdade. Chico dizia que a prova do câncer não é só do doente, é de todos ao redor. Porque Deus não desperdiça oportunidades. Cada um está ali por um motivo. Cada lágrima, cada noite em vigília, cada gesto de cuidado está sendo somado no livro da vida. E todos evoluem juntos. Mas agora, alma querida, chegou a hora de entrarmos numa verdade que mexe com muita gente. Karma. Essa palavra assusta. Muitos acham que é vingança divina, mas não é. E a próxima verdade vai explicar isso de um jeito que vai transformar sua compreensão sobre justiça. Respire e vamos lá. Karma é equilíbrio. É a matemática perfeita do universo. É a lei que diz: tudo o que damos, recebemos. Tudo o que causamos, sentimos. Não por crueldade, mas por aprendizado. Porque só sentindo na pele compreendemos o que fizemos aos outros. Emanuel explicava que muitos casos de câncer estão ligados a vidas passadas. Não todos, mas muitos. São ajustes, são reequilíbrios, são acertos de contas que a alma pediu para fazer agora, nesta vida, para se libertar de padrões antigos.
Você já se perguntou por que algumas pessoas desenvolvem câncer tão cedo? Por que crianças? Por que jovens cheios de vida? A resposta não está nesta vida, está nas outras, nas escolhas que o Espírito fez em encarnações anteriores. Deixa eu te contar sobre Júlia. Ela tinha 32 anos quando descobriu câncer agressivo na tireoide. Chico recebeu uma mensagem espiritual sobre ela. E o que foi revelado era doloroso de ouvir, mas necessário de compreender. Em 3 vidas passadas, Júlia tinha usado a voz como arma. Como cantora influente, usou sua beleza e talento para seduzir, manipular, destruir casamentos. A voz era sua arma, e ela causou dor profunda em muitas famílias. Agora, nesta vida, o câncer atacou justamente a tireoide. A voz ficou rouca, depois silenciou. Não é crueldade, alma querida, é cura. Porque só assim aquela vaidade vocal antiga seria dissolvida. Só assim aquela alma aprenderia o valor do silêncio, da humildade. Emmanuel dizia: Deus não pune, Deus educa. E a educação da alma passa por sentir o que causamos, não para sofrer eternamente, mas para despertar consciência. O karma não é punição eterna, é oportunidade de libertação. É a chance de refazer, de reaprender, de reconquistar o equilíbrio perdido. E quando compreendemos isso, a revolta diminui. Porque vemos que há justiça, que há sentido, que nada é aleatório. Mas atenção, nem todo câncer é kármico no sentido de dívida. Às vezes é prova de evolução, às vezes é escolha da alma para acelerar crescimento. E isso a Nova Verdade vai explicar. Mas antes precisamos falar sobre algo que todo mundo quer saber: a cura pelo amor. Será que o amor cura o câncer? Vamos descobrir. Alma querida, o amor é a força mais poderosa do universo. Mais que qualquer quimioterapia, mais que qualquer cirurgia. Porque o amor age na essência. Ele reorganiza emoções, restaura propósitos, dá sentido à dor. Você já viu alguém viver muito além do previsto pelos médicos? 6 meses de vida que viraram 2 anos? A resposta é sempre amor. Amor da família, dos amigos, por uma missão ainda não cumprida. O amor literalmente estende a vida, alma bendita. Chico contava de uma senhora chamada Maria Augusta. Câncer no estômago, desenganada. Mas ela tinha um neto pequeno de quem cuidava. E ela dizia: não posso partir ainda, ele precisa de mim. Os médicos deram 6 meses. Ela viveu 4 anos. 4 anos cuidando do neto, com dor, com limitações, mas com propósito. E quando finalmente partiu, o menino já estava crescido, seguro, amado. A missão estava cumprida. Emmanuel disse: o amor segurou aquele corpo além do limite, porque quando há amor, até o impossível se curva. Isso não é fantasia, alma querida. É lei espiritual comprovada. O amor reorganiza células. O amor ativa defesas. O amor cura o que a ciência não alcança. Mas mesmo quando o corpo não resiste, o amor cura a alma. E essa é a cura que verdadeiramente importa. Porque quem ama e é amado atravessa a morte em paz. Não há medo, não há solidão, há apenas gratidão. Cuidar de alguém com câncer é missão divina, alma bendita. É servir sem esperar retorno. É limpar, medicar, consolar, mesmo quando o cansaço pesa como pedra. E cada gesto desses é luz. É tesouro que se acumula no mundo espiritual. É amor em ação. Chico dizia: o amor é a maior medicina espiritual. Ele não garante a cura física, mas garante a cura emocional. E essa é a que verdadeiramente liberta. Porque o corpo vai morrer de qualquer jeito, alma querida. Mas a alma, se curada pelo amor, vive para sempre em luz. E agora, chegamos numa verdade que vai te emocionar. O câncer reúne almas que prometeram se encontrar outra vez. Tem gente na sua família que não está ali por acaso. Tem encontros que foram marcados antes de você nascer. Quer saber quem? Continue comigo. Alma bendita, há encontros que são marcados antes do nascimento. Pactos espirituais, promessas de amparo mútuo. E o câncer, muitas vezes, é o ponto de reencontro. É o sinal que dispara. É hora.
É agora. Aquela filha que cuida da mãe com câncer talvez tenha sido cuidada por ela em vida passada. Agora é sua vez. Não é dívida fria, é amor em ciclo, é reciprocidade espiritual. E ambas sabiam lá no alto que esse momento chegaria. Chico contava de um homem chamado José. Ele tinha abandonado a mãe quando jovem, fugiu de casa, nunca mais voltou. Até que 30 anos depois, ele recebeu a notícia: a mãe estava com câncer, poucos meses de vida. José voltou, e naqueles 3 meses finais, ele fez o que não fez em 30 anos. Cuidou dela, pediu perdão, ouviu histórias. Segurou a mão dela até o último suspiro. E quando ela partiu, José estava em paz, porque tinha cumprido o que prometeu antes de nascer, estar ao lado dela no fim. Emanuel revelou: aquele encontro estava marcado desde antes da encarnação. O câncer foi apenas o alarme que disparou no tempo certo. Isso é lindo e doloroso ao mesmo tempo, não é, alma querida? Emanuel dizia: Deus não separa almas que se amam, Ele as reencontra. E muitas vezes o reencontro acontece na dor, porque é na dor que o amor se revela em sua forma mais pura. Sem máscaras, sem fingimentos, só verdade nua. Você já sentiu que alguém estava na sua vida por um motivo maior? Que não era coincidência? Então essa verdade foi para você. E a próxima vai explicar por que o câncer acelera a evolução como nenhuma outra prova. Vamos lá? Há almas que evoluem devagar, alma bendita. Vida após vida, aprendendo aos poucos. Mas há outras que escolhem o caminho rápido. E esse caminho passa pela dor intensa, pelo desafio extremo, pelo câncer. Emanuel explicava que provas difíceis não são para espíritos frágeis, são para espíritos fortes. Almas antigas que já carregam experiência, que já conhecem o caminho e que agora querem queimar etapas, querem evoluir rápido, mesmo que isso signifique sofrer muito. Uma vida com câncer pode valer por 10 vidas comuns, porque em 2, 3 anos de luta, a alma aprende paciência, humildade, desapego, fé, coragem. Aprende tudo o que levaria décadas para assimilar em situações normais. Deixa eu te contar sobre Pedro. Ele era advogado bem-sucedido, orgulhoso, arrogante, vaidoso, até que aos 45 anos, câncer no cérebro, inoperável, 6 meses de vida. Nos primeiros dias, Pedro se revoltou, xingou Deus, xingou a vida. Mas depois de 2 semanas, algo mudou. Ele começou a aceitar. E naquela aceitação, nasceu humildade. Pela primeira vez, ele se viu pequeno, frágil, dependente. Nos últimos meses, Pedro se transformou. Pediu perdão a quem tinha destruído nos tribunais. Abraçou a família que tinha negligenciado. Doou tudo o que tinha. E quando partiu, estava em paz. Uma paz que 50 anos de sucesso nunca lhe deram. Emanuel disse: aquele homem evoluiu em 6 meses mais do que teria evoluído em 10 encarnações de conforto. Isso é corredor de evolução acelerada, alma querida. É escola intensiva. É prova que liberta. Chico dizia: Deus não dá provas além da capacidade de cada um. Se você tem câncer, ou se alguém que você ama tem, saiba, há força suficiente para atravessar. Talvez você não sinta essa força agora, mas ela está lá, esperando ser acionada. E agora, alma bendita, vou te revelar algo que poucos percebem. O câncer desperta dons espirituais adormecidos. Tem gente que começa a ter sonhos lúcidos, visões, pressentimentos. E não é loucura, é despertar. Vamos entender isso? Há algo misterioso que acontece quando o corpo enfraquece, alma querida. O espírito desperta. É como se a fragilidade da carne abrisse canais que estavam bloqueados há anos, talvez há vidas inteiras. Muitas pessoas com câncer começam a ter experiências espirituais profundas, sonhos lúcidos, visões, pressentimentos, encontros com entes queridos já falecidos, sensação de paz inexplicável mesmo em meio à dor. Isso não é alucinação causada por medicamentos, alma bendita. É sensibilidade espiritual despertando, porque o véu entre os mundos fica mais fino quando a vida física se aproxima do fim. Chico via que muitos doentes de câncer se tornavam médiuns temporários. Eles sentiam presenças,
recebiam mensagens, viam luzes, conversavam com espíritos amigos. E tudo isso era real, amparado, orientado por mentores do alto. Deixa eu te contar sobre Dona Ana. 72 anos, câncer no pulmão. Nos últimos 3 meses, ela começou a ter sonhos vívidos com o marido que tinha partido 10 anos antes. Ele aparecia, conversava, consolava. A família achava que era delírio, mas Dona Ana sabia que não era. Ela sentia a presença dele. E aqueles encontros noturnos lhe davam força para atravessar os dias de dor. Quando finalmente partiu, foi sorrindo. Porque sabia para onde ia, sabia quem a esperava. Emmanuel explicava: a dor purifica, ela queima impurezas energéticas, e quando as impurezas caem, o espírito brilha. Por isso tantos doentes parecem mais serenos, mais sábios, mais luminosos nos últimos dias. Não é resignação passiva, alma querida, é iluminação ativa. É o espírito se preparando para voar. É a consciência expandindo além do corpo. É o despertar final antes do grande salto. Se você está doente e sente coisas estranhas, não tenha medo. Pode ser que você esteja sendo preparado. Pode ser que guias espirituais estejam ao seu redor, amparando, guiando, consolando. Você não está sozinho, nunca esteve, e agora respire fundo, porque chegamos na 9ª verdade, a que Chico mais hesitou em revelar. Aqui explica por que o câncer atinge justamente as almas mais antigas. Prepare seu coração. Esta é talvez a verdade mais profunda que Emmanuel revelou a Chico, alma bendita. O câncer, em muitos casos, não é prova de alma jovem, é prova de alma antiga, alma que já viveu muito, que já errou muito, que já aprendeu muito e que agora está nas etapas finais da escola terrestre, está quase se formando. E o câncer é a prova final antes do diploma. As provas mais pesadas não são dadas a quem começou agora. As provas pesadas são dadas a quem tem experiência, capacidade, preparo. E o câncer é um desses pesos extremos. É teste final antes da libertação. Emmanuel dizia: Deus só entrega a cruz ao ombro que pode carregá-la. Se você está com câncer ou se alguém próximo está, entenda: essa alma foi escolhida porque é capaz, porque é forte, porque está pronta para dar esse passo final. Não é castigo, é reconhecimento espiritual. O câncer é a prova final de almas que já passaram por muita coisa, que já viveram guerras, perdas, traições, abandonos, e que agora precisam enfrentar a dor física mais intensa para finalizar a limpeza interna. Chico contava de uma mulher chamada Francisca, médium desde jovem, sempre serviu. 83 anos quando surgiu o câncer, e ela disse algo que Emmanuel confirmou. Eu pedi essa prova, pedi para encerrar meus ciclos aqui. Ela não tinha mais dívidas pesadas, não tinha karma grave, mas tinha apegos sutis. Apego ao corpo, apego à matéria, apego à vida terrena. E o câncer foi a ferramenta que a libertou de tudo isso. Emmanuel disse: aquela alma não precisa mais voltar. Ela terminou a escola. O câncer foi sua formatura. Isso não é triste, alma querida. É glorioso. É libertação final. O câncer encerra ciclos longos, ciclos de milênios. Ele é a última queima, a última purificação. Depois dele, muitas almas não precisam mais reencarnar na Terra. Elas se libertam, elas ascendem. Elas finalmente vão para casa. E mesmo que doa, mesmo que machuque, é também motivo de orgulho espiritual, porque significa que a jornada terrestre está terminando e algo maior, infinitamente maior, está começando. Se você chegou até aqui, minha alma, é porque algo em você reconheceu essas verdades. E agora vamos encerrar com gratidão, com luz e com a certeza de que o amor vence tudo. Sempre. Chegamos ao fim desta jornada, alma bendita. E se você chegou até aqui, é porque algo em você buscava não apenas consolo, mas compreensão. E a compreensão, mesmo quando dói, sempre liberta. Vamos relembrar as 9 verdades que os espíritos revelaram sobre o câncer. Primeira verdade: o câncer pode ser uma porta para a liberdade espiritual. É expiação, não maldição. Segunda verdade: a morte é mentira. A vida continua. O espírito é
é eterno. Terceira verdade. O Espírito tem mais poder que qualquer medicina. A fé move montanhas. Quarta verdade. A cura do corpo é diferente da cura da alma. Que a alma sempre pode ser curada. Quinta verdade. O amor é a cura definitiva. Talvez não cure o corpo, mas sempre cura o espírito. Sexta verdade. O câncer reúne almas que prometeram se encontrar. Nada é acaso. Sétima verdade. O câncer é corredor de evolução acelerada. Uma vida que vale por muitas. Oitava verdade. O câncer desperta dons espirituais adormecidos. A dor purifica e sensibiliza. Nova verdade. O câncer é uma das últimas provas das almas antigas. É formatura espiritual. E a verdade sobre karma não é vingança, é justiça amorosa, é equilíbrio, é oportunidade de recomeço. O câncer pode machucar o corpo, alma querida, mas ele não pode tocar a essência do que você é. Não pode apagar a luz do espírito. Não pode destruir o amor que você carrega. Se você está doente, saiba, você é mais forte do que imagina. Se você está cuidando de alguém doente, saiba, você é herói silencioso. E se você perdeu alguém para o câncer, saiba, essa alma não morreu. Ela apenas voltou para casa. A mensagem final que Emmanuel deixou através de Chico é esta: tenham coragem, tenham fé, tenham amor, porque vocês não estão sós. Há guias espirituais ao redor de cada leito de hospital. Há anjos invisíveis amparando cada lágrima. Há Deus, infinitamente misericordioso, segurando cada alma que sofre. O câncer é duro, mas o amor é mais forte. A dor é real, mas a eternidade é mais real. E quando tudo passar, o espírito vai despertar em luz e entender que tudo tinha sentido, que tudo era preparo para algo maior. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho a luz, porque essa é a decisão mais importante, alma querida. Não importa o diagnóstico. O que importa é escolher, todos os dias, a luz, a fé, o amor, a esperança. Compartilhe este vídeo com quem está lutando. Pode ser o consolo que a alma dela buscava. Curta, inscreva-se no canal. Mas acima de tudo, abrace quem você ama. Diga as palavras guardadas. Perdoe quem precisa ser perdoado, porque a vida é agora, e o amor é tudo. É a única coisa que levamos. É a única que fica, é a única que vale a pena. Que a paz do Cristo envolva cada alma que ouviu essa mensagem. Que os espíritos amigos amparem cada coração aflito. E que a luz divina ilumine o caminho de todos aqueles que atravessam o vale da dor. Vocês não estão sós. Nunca estiveram e nunca estarão. Gratidão, fé, amor.